Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos continuar aí nossas resoluções das atividades da caneta. Na aula passada a gente fez a resolução da atividade 4, certo? Só para relembrar aqui, a gente fez o círculo e o quadrado, lembra? Bem, agora vou aproveitar a parte do código aqui só, aproveitar meu ator que está aqui da atividade 4. Deixar ele aqui, vamos agora fazer o desafio 4. O desafio 4 a que eu pedi foi: vamos fazer um mini editor. O usuário poderá clicar nas setas para cima, para baixo, direita e esquerda do teclado para desenhar. Ou seja, o ator deverá escrever em uma dessas direções: 0, 90, menos 90 e 180. Lembrando aí as direções para cima, para baixo, direita e esquerda. Aí, de acordo com a tecla pressionada pelo usuário. Desta forma, o usuário poderá formar um desenho utilizando as retas. Então, pessoal, a ideia é que o usuário esteja limpo aqui nosso palco e que o usuário possa conseguir desenhar utilizando as setas do teclado para cima, para baixo, direita e esquerda, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, se o usuário apertar na seta para cima, o nosso lápis tem que riscar para cima. Se ele apertar na seta para baixo, o nosso lápis tem que riscar, fazer uma reta para baixo. E assim com a direita e a esquerda também. Então, a gente vai usar aqui alguns eventos, então. Certo? Então, vamos vir aqui e deixar esse código aqui. E vamos colocar agora. Então, quando ele apertar na bandeira verde, o lápis, a única coisa que o lápis vai fazer é limpar a nossa tela. E tá usando a caneta, certo? E aí, quando o usuário apertar a tecla seta para cima, eu quero que ele risque, ele aponte para a direção para cima e risque para cima. Vou colocar aqui 100 passos, tá? Ou 50 melhor, fica menor. E aí, ó, eu vou apertar aqui. Se eu apertar a seta para cima, eu tenho que fazer um risco para cima. Ó. Tô apertando para cima e ele vai para cima, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros códigos. Então, como é que a gente vai fazer? Para a gente economizar tempo aqui, vamos copiar esse código, vamos duplicar ele e vamos só alterar, que quando ele apertar para a seta para baixo, ele aponta para a direção para baixo e move 50 passos aí. E vamos duplicar de novo o código. Então, agora para cima. E agora, se eu arrastar, deixa eu só arrastar o lápis aqui, e se eu colocar para baixo, ele vai para baixo, certo? E agora, vamos colocar aqui, vamos duplicar o código de novo. Para a direita. Vou pedir para ele apontar para a direita e vamos fazer a mesma coisa para a esquerda. Então, essa ferramenta de duplicar o código, ela ajuda bastante a gente a economizar tempo, tá, pessoal? Então, agora eu vou apertar na bandeira verde, só para apagar tudo e limpar o nosso cenário, tá? E agora eu vou... Ele consegue agora apertar para cima, para baixo, para direita, esquerda, para formar um desenho que ele quiser. Certo? Bom, então o desafio 4 pedia apenas isso, pessoal. Mas vamos supor agora, a gente poderia fazer também aqui usando os controles, utilizando C, então, C não. Mas eu vou deixar aí, como a gente não chegou ainda nessa parte, eu vou deixar aí para as próximas aulas para a gente poder ver melhor esses comandos de controle, certo? E quando chegar lá, tentem refazer essa atividade utilizando aí os comandos de controle, que
que a maioria desses eventos aqui, que peca a tecla pressionada, a gente consegue substituir por comandos de controle e sensores também usados juntos, tá? Como a gente não chegou nessa parte ainda, a gente vai ficar só com essa resolução. Mas aí tem outras formas de fazer também, tá? Eu espero que quem conseguiu fazer de outras formas aí parabéns, ótimo, tá? Bom, pessoal, a atividade 4 é só isso. Só uma coisa aqui, pessoal, eu fico meio intrigado, né? Que quando ele aperta aqui, ó, tá vendo? Que ele não tá riscando ali com a pontinha do lápis. E às vezes a pessoa quer deixar a animação, esse mini editor, mas ele riscando com a pontinha do lápis. Porque a pessoa fala que fica estranho ele riscando aqui no meio do lápis, né? Como é que a gente muda isso? Quando o personagem risca alguma coisa, tudo que ele faz aqui, ele pega como posição o centro dele. Qual que é o centro do nosso objeto? Então, ó, vamos vir aqui em fantasias, clica aqui no ator, vamos em fantasias, e aqui está a fantasia dele. Se a gente aproximar bem aqui, a gente vai ver que tem uma cruz aqui, uma cruzinha bem no meio, bem aqui, ó. A gente vai deixar a pontinha dele nessa cruz, que aí passa a ser o centro dele, que ele vai pegar como referência para poder fazer todos os movimentos, certo? Aí agora, quando apertar aqui, ele vai riscar com a pontinha do lápis. Aí fica mais bonitinho nossa animação aqui, tá, pessoal? Bom, gente, é só isso. Eu espero aí vocês na próxima aula. A gente vai tratar aí das variáveis, tá? É um conteúdo aí um pouquinho mais complicadinho, mas que vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Um beijo, pessoal, e até a nossa próxima aula. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula do nosso curso de Scratch. Hoje vamos então ver como usar os recursos aqui das variáveis, certo? Bom, pessoal, primeiramente vamos a gente criar uma variável aqui no Scratch, vamos vir aqui em criar uma variável. E antes de a gente colocar aqui o nome para nossa variável, tentar entender primeiro o que é uma variável. Então, uma variável, entendam aí qual é o nome que a gente vai dar, e esse nome vai conseguir armazenar um valor. Então, por exemplo, o que ela serve? Para guardar a pontuação, por exemplo, de um jogo. Então, a pontuação de um jogo, ela muda durante a execução, né? Conforme os personagens aí atingem certo objetivo, a pontuação muda, o tempo muda, né? Ele consegue mais tempo, mais vida. Então, a gente precisa de uma variável para poder armazenar esses valores, porque ela permite que o valor que está armazenado naquele nome, ele possa mudar durante a execução do nosso jogo ou animação, certo? Então, vamos tentar aqui entender, então, primeiro. Vamos colocar aqui a variável pontuação. Ou contador. Um contador. E aí, a gente tem a opção de colocar para todos os atores ou para este ator apenas. Caso a gente crie uma variável só para este ator, no caso, nosso ator 1, se a gente vier a criar um outro ator ou tiver mais de um, a variável não vai ficar disponível para os outros, só para o nosso ator 1 no caso. Agora, se a gente pegar e criar para todos os atores, aí todos os atores vão ter acesso a essa variável, vão poder modificar seu valor, acessar o valor, entre outras coisas que o ator que contém ela, que criou ela, tem como fazer, certo? Então, vou colocar contador para todos os atores. Certo, quando a gente cria uma variável, aparecem esses 4 comandos aqui que a gente pode usar. A primeira é para a gente mudar o contador para um valor específico. Então, por exemplo, com qual valor você quer que a sua variável comece? Eu quero que minha variável, por exemplo, comece com 0, às vezes, né? O jogador está com pontuação 0, por exemplo, no começo de um jogo. Ou ele está com 10 vidas no começo de um jogo, ele vai perdendo as vidas. Então, ele vai começar com 10 e ir diminuindo o valor dela depois.
Então, aqui é para a gente definir um valor específico. Aqui a gente só tem uma variável, certo? Mas vamos supor... Aqui, variável 2. A gente tem uma outra variável. E aí, a gente vai ter que selecionar aqui para qual variável a gente quer setar o valor. Se é o contador ou a variável 2 que eu criei agora. Então, quando a gente tem mais variáveis aqui, a gente tem que vir aqui e escolher qual variável a gente vai definir o valor inicial, certo? E aqui tem o adicione o valor. Então, aqui, no adicione, a gente vai usar ele, por exemplo, para poder somar um valor aqui ou diminuir o valor. Por exemplo, se eu quero que aumente o valor, minha pontuação, eu venho aqui ó, e adiciono a minha variável contador 1. Aí eu aperto na bandeira verde aqui, ó, meu contador agora está valendo 1, ó, estão vendo? Aqui aparece as variáveis que eu criei aqui no palco. Se eu quiser que elas não apareçam, eu venho aqui e desmarco elas. Ou então, eu venho aqui nesse mostre e esconda, eu posso mostrar e esconder minhas variáveis. Por exemplo, posso querer mostrar minha variável 2, eu posso querer esconder a minha variável 2. Então, se eu clicar aqui no esconder a variável, aí ele também esconde aqui, certo? A forma mais certa, sempre, como eu falo, é utilizar os códigos para definir as posições e essas questões de visibilidade. Apesar que tenha como marcar e desmarcar aqui, é melhor mexer no código, tá, gente? Que a gente tem certeza que sempre vai fazer o que a gente quer ali. Bom, e agora, se a gente quiser diminuir o valor, por exemplo, meu contador está com 1, eu quero que ele vá para 0. Eu coloco aqui menos 1. Então, não tem diminua o valor, né? Subtraia. Tem só o adicione, mas adicione daí um valor negativo para ele. Opa, adicione 1. Menos 1. Aí agora ele foi para 0. Bom, pessoal, esses são os comandos das variáveis, certo? Então, tem N coisas para fazer com elas. Então, muitos comandos que tem pronto no Scratch, que vai desde aquele envio e recebimento de mensagens que a gente viu, que é de enviar e receber mensagens, a gente pode fazer aquele envio e recebimento utilizando variáveis apenas também. Mas eles colocam alguns comandos a mais para facilitar o entendimento, certo? Mas algumas coisas aí a gente precisa muito usar variável. Então tem uma infinidade de coisas que a gente pode utilizar elas. Bom, a gente vai fazer a atividade depois, tá? Para a gente poder entender melhor aí como utilizá-los. Bem, outro recurso que a gente tem aqui, então eu vou esconder minha variável contador aqui, é a lista. A lista, pense, por exemplo, se a gente tivesse que armazenar 10 valores. Se a gente quisesse armazenar 10 valores, e esses 10 valores são nomes, por exemplo. Se a gente tivesse só a variável aqui, a gente teria que criar uma variável para cada nome. Ah, mas 10 tudo bem, mas se fosse 1000 nomes, 100 nomes que a gente quisesse armazenar durante o jogo? Ou 100 variáveis, 10 variáveis que está ali ajudando a gente a controlar algo. Aí ficaria um pouquinho mais complicado. É por isso que tem a lista. A lista é como se fosse uma lista de variáveis. Então, cada posição, a gente consegue fazer com que cada posição armazene um valor diferente. Então, eu vou criar aqui minha lista, mesma coisa, para este ator, para todos os atores. A mesma lógica das variáveis. Então, eu vou colocar aqui o nome da lista de lista apenas, tá? A gente pode ter várias listas também, tá? Eu criei só uma aqui. Aqui o primeiro comando é para inserir algum valor na lista. Então, vamos supor que é uma lista de compras. Vou colocar aqui arroz. Insira arroz. Aí depois eu quero que insira feijão. Bem, se eu executar aqui de novo, ele vai inserir de novo o arroz e o feijão. Por quê? Já tinha arroz na lista. Eu estou executando de novo isso aqui com arroz e feijão. Então, ele vai
inserindo toda hora de novo. Se a gente quer limpar a lista antes de apertar na bandeira verde, né? Quando a gente aperta a bandeira verde, a gente vem aqui e pede para apagar. A gente pode apagar um elemento da lista. Por exemplo, eu quero apagar o arroz que está na posição 4. Então, apague o 4 da lista. Aí apagou aquele arroz lá. Ah, eu quero apagar agora esse feijão aqui que está na posição 3. Aí quando ele apaga, ele sobe o que está aí embaixo para as posições de cima, certo? Mas vamos supor que a gente quer limpar toda a lista quando a gente pode escolher aqui de pagar o último, né, no caso do feijão, ou a gente pode querer pagar todos, né? Que é para limpar toda a lista. Aí toda vez ele vai apagar e depois vai inserir o arroz e feijão. Se eu apertar de novo aqui, ele apaga e insere o arroz e feijão. Mas é muito rápido, por isso que vocês estão achando que não está acontecendo nada aqui, certo? A outra coisa que tem, por exemplo, eu quero inserir na posição, em uma determinada posição da lista, um valor. Então, eu vou colocar aqui açúcar. E eu vou colocar a posição 4. Aqui, tá? Deixa eu arrastar isso aqui. Açúcar. E aí ele não vai executar. Nessa inserir na posição determinada, esta posição já tem que estar, ou tem que ser o próximo posição vazia da lista, ou tem que ser uma já ocupada. Se a gente colocar 4, 5, não vai inserir nada, porque já tem o 3, não tem o 3 ainda. Então, eles não pulam, deixam vazio para colocar no 4, por exemplo. Né? Tem que existir já essa posição, ou tem que ser a próxima. Se a gente colocar 3 aqui, insira na posição 3 açúcar, aí ele vai colocar aqui. E aí ele fica inserindo o açúcar. Por quê? Se a gente ficar inserindo aqui na posição 3, como ela já está ocupada, ele fica inserido nas outras posições. Nas posições de baixo, mesmo que a gente tenha colocado aqui para inserir na posição 3, por exemplo. A gente colocar aqui, vamos supor que a gente vai colocar agora na posição 6. Posição 6 já está ocupada pelo açúcar. Se eu colocar aqui para inserir batata, por exemplo, ele substitui, ele insere aqui, mas aí ele empurra os que estão aqui para baixo. Só para vocês verem, aqui no 8 está açúcar, certo? Nossa lista vai até o 9. Se eu colocar aqui na posição 8, eu quero que insira chocolate. Ele insere no 8 chocolate, mas o que estava no 8 vai para o 9 e o que estava no 9 vai para o 10. Ele aumenta aqui nossa lista. Mas vamos supor que eu quero substituir algum valor, mas eu não quero que aumente aqui. Eu quero que insira, mas eu não quero que aumente o número de itens da minha lista. Então, eu uso o substituir. Eu posso substituir também numa ordem aleatória, uma posição aleatória aqui, tá, pessoal? Isso aqui é bem útil para várias coisas. A gente consegue fazer uma animação, que imita um sistema de sorteio, por exemplo. A gente consegue fazer com essa lista, a gente pode inserir todos os itens, todos os nomes vão participar de um sorteio, sortear por aqui. Então é um recurso bem legal essas variáveis da lista. Bem, continuando aqui, eu posso substituir, por exemplo, aqui na posição 9, que está chocolate, onde está batata aqui, eu quero que está na posição 6 a batata, certo? A gente vê aqui, está na posição 6. Então, eu quero que substitua o item 6, que é batata, por maçã. Aí ele só substituiu e não aumentou o tamanho. Então, vou substituir da posição 6 por banana. Aí, ó, não aumenta o tamanho da nossa lista, certo?
Outro item que a gente tem aqui, esse item da lista para a gente usar dentro de algum outro comando. Pode ser desses comandos aqui, ó, esses redondinhos, como eu falei. A gente pode inserir nesses comandos. Onde tem para digitar valor, a gente pode inserir algum esses blocos redondos aqui, certo? Então vou colocar aqui para ele dizer. Quero que ele diga, por exemplo. Eu quero que ele diga para mim, que no balãozinho de fala dele apareça aqui, qual que é o item 8 da lista. Aí ele vai dizer chocolate, que está no item 8 aqui. Então, esses redondinhos aqui é sempre para a gente usar dentro de outros comandos, tá, gente? E aí, quais comandos e para que eu vou usar é uma infinidade de formas que a gente tem de usar e para objetivos bem diferentes. Então, assim, é treino, é vocês pensarem em alguma coisa e ver que recursos vocês vão precisar para fazer o jogo, a animação, a historinha de vocês, ou outra coisa também, que o Scratch permite que a gente faça praticamente o que quiser aqui. Bom, e agora a gente pode, esse aqui também é para a gente ver o tamanho da lista. Por exemplo, eu quero que o meu gato agora diga o tamanho da lista. O tamanho é 11, tem 11 itens, tá certo? E agora, esse lista contém tal coisa para a gente usar junto com o comando de controle. Por exemplo, eu quero que verifique se a lista contém. Ó, eu quero se a lista contém, por exemplo, arroz, eu quero que o meu gato diga ok. Então, esses comandos assim, que é para encaixar nos comandos de controle ou de sensores também e operadores, a gente usa geralmente para poder fazer essas verificações, tá? Então, eu quero que ele diga ok se tiver arroz na lista. Aí ele disse ok, porque tem arroz na lista e ele está na posição 1. Ou quero que ele diga não tem. Ou deixar aqui ok mesmo, mas agora eu quero que ele verifique, por exemplo, laranja. Ele não vai fazer nada porque não tem laranja na lista, por isso que ele não disse nada, certo? Aí a gente poderia usar o se, então, se não, para ele dizer, então, aqui no se não, que não tem a laranja. Mas aí a gente vai ver na próxima aula, com as atividades, como usar isso aí certinho, tá? E aqui, por fim, tem o mostre e esconda a lista. Que é para mostrar, esconder, né? Ou mostrar. Ela também tem como a gente desmarcar aqui para esconder ela, mas como eu disse, é melhor no código essas coisas, tá, pessoal? Bom, gente, de variáveis e lista é isso. Os usos são infinitos dela, tem muito uso mesmo para poder fazer com a lista. E aí, com as atividades e o desafio, eu vou mostrar uma forma de a gente usar ela aí para a gente fazer o que a gente quiser aí no nosso jogo, animação. Mas assim, vai ser apenas uma forma. Tem muitas e muitas formas de poder usar esses recursos, né? Variáveis e listas são muito importantes. Espero que vocês treinem muito ela. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aí nos comentários do vídeo, tá? Agora vamos ver as atividades. Na atividade 5, eu quero que faça um projeto e quando o usuário clicar na bandeira verde, o ator conte de 1 até 10. Então, tem que ter balão de conversa para o ator com a contagem. E insira estes valores, né, que vão ser os 10 valores, em uma lista. Aí, quando o usuário apertar na letra S, deverá ser sorteado o número da lista, né, o número aleatório da lista. E o ator deverá informar o número sorteado e mover-se o número de passos do valor sorteado. Por exemplo,
Se o número sorteado foi 4, ele deverá mover-se para 4 passos. Bom, pessoal, vou colocar aqui. Aí, então, aqui é a atividade 5. E o desafio 5 é: vamos fazer uma agenda de contatos com as seguintes ações. Inserção. Então, crie um projeto que, quando o usuário clicar na bandeira verde, peça para o usuário informar o número de nomes que deseja inserir. Após isso, deverá ser solicitado ao usuário que digite o nome dos contatos, um de cada vez, inserindo-os na lista. E aí, nessa agenda, tem que fazer uma busca também. Quando o usuário apertar em espaço, o usuário deverá informar o nome que deseja buscar. Caso exista na lista, que é a agenda, né, o nome, o autor deverá dizer achei. Caso contrário, deverá dizer contato não existe. Bom, pessoal, aí são duas atividades são maiores que as outras, certo? Mas a gente vem com as duas próximas aulas com as resoluções. E é isso, pessoal. Um beijo e até a nossa próxima aula com as resoluções.